Olá, tudo bem? Eu sou a professora Daniela e estamos aqui hoje para a nossa próxima aula. Vamos iniciar então na apostila do Aprender em Português, lá na página 4. Aula 1, Contos Tradicionais Conhecidos. O que vamos aprender? Então, nesta aula, nós vamos falar um pouquinho o que são os contos. Os contos tradicionais são histórias da tradição oral, também chamados de contos populares. Você sabe o que significa? Isso significa que foram histórias contadas de boca a boca. Os avós contavam para os filhos, netos e amigos. Assim, as pessoas conheciam as histórias e as contavam também para os seus filhos, netos e amigos. A transmissão dessas histórias aconteceu dessa maneira por muitos e muitos anos. Naquele tempo, as histórias não eram escritas em livros. Depois de muito tempo, várias dessas histórias foram registradas em livros. Os autores de contos tradicionais mais conhecidos são Charles Perrault, os irmãos Grimm, com Jacob Grimm e Wilhelm Grimm, e Hans Christian Andersen. Diferente dos irmãos Grimm e do Perrault, Andersen criava as histórias. Essas histórias são muito apreciadas até hoje por crianças e adultos, porque tratam dos medos, desejos, angústias, enfim, do sentimento das pessoas. Embora sejam muito antigos, os contos continuam sendo recontados em livros por autores que muitas vezes fazem modificações nas histórias. Os contos de fadas fazem parte dos contos tradicionais. Eles narram histórias que misturam realidade e fantasia, tais como Cinderela e A Bela Adormecida. Esses contos, que encantam pessoas de todas as idades, têm origem remota e nem sempre foram contados da forma como conhecemos hoje. Antigamente, eram contados para adultos, com versões mais trágicas. Atualmente, são lidos para as crianças, com versões mais lúdicas e cheias de fantasia. Chamamos essas histórias de contos de fadas porque têm origem na cultura céltico-bretã, na qual a fada, um ser fantástico, tem muita importância. Esses contos podem ou não contar com a presença de fadas, mas estão repletos de magia e encantamento. Então, após aqui que a professora fez a leitura para vocês relembrarem um pouquinho sobre o que é conto, vocês vão relatar lá para mim se vocês conhecem alguma história com um final diferente. Porque a gente sabe que nem, por exemplo, tem a Chapeuzinho Vermelho, né? E aí tem a história do Chapeuzinho Vermelho que o lobo se dá bem, tem a história que a Chapeuzinho Vermelho às vezes vira amiga do lobo, ou que o lobo não é mal na história. Então, aí vocês vão colocar pra gente quais são essas histórias que você conhece, que tem finais diferentes, tá bom? Então, aí vocês só vão relatar. A letra A lá, eu vou colocar lá, Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos. E vão colocar os nomes de histórias que vocês já ouviram mais de uma vez e que os finais não terminaram iguais, tá bom? Na letra B, vocês vão falar para a professora quais contos tradicionais você conhece. E aí aqui também você vai colocar alguns nomes de quais histórias vocês já ouviram falar, que nem esses que a professora já citou, tá bom? Depois, nós vamos lá na página 83 para a gente estar fazendo uma parte de matemática, tá bom? Então, aqui na página 83, nós vamos falar sobre os números da colheita das laranjas. Júlio César, Maria Beatriz e Isabel, com seus pais, foram passar um fim de semana no sítio dos tios José Luiz e Sandra lá. Puderam conhecer as plantações e colher frutas. Vamos acompanhá-los? Saber o que fizeram e o que puderam aprender durante o passeio? Então, a Maria Beatriz, o Júlio César e Isabel pediram ao tio José Luiz para conhecerem a plantação de laranja. Após visitar a plantação, o tio José Luiz mostrou anotações sobre a colheita de laranjas deste ano. Veja algumas delas. Então, aqui nesses quadrados, nós temos do dia 1 de janeiro a 18 de fevereiro, foram colhidas 284 laranjas. Depois, no mês de março de 2020, foram colhidas 406 laranjas. E no próximo semestre, quer dizer, após 6 meses, foram colhidas mais 2.570 laranjas. O que nós vamos fazer? Vocês vão escrever esse número aqui para a professora. Como é que a gente escreve? 284 e vão registrar. Depois, 406 e vão registrar. Depois, 2.570
e vão registrar aqui nessa linha. Então, vocês vão escrever esses números por extenso para a professora. Na número 2, fala assim, Maria Beatriz diz que ao escrever por extenso o número 428, observou uma possibilidade para decompor. O que é decompor? É a gente achar uma maneira diferenciada de somar esse número. Então, ela colocou aqui uma probabilidade. 428, eu posso decompô-lo em 400 mais 20 mais 8. E eu vou chegar em 428 da mesma maneira, correto? Então, depois que nós mostramos aqui o exemplo, vocês vão fazer a mesma coisa com os números aqui embaixo. 350, eu vou fazer uma decomposição. Como que vai ser essa decomposição, professor? Eu posso pegar o 350 e colocar aqui 300 mais 50, que eu sei que é igual a 350. Posso colocar 100 mais 200 mais 50? Posso, vai dar 350. Então, nós vamos decompor esses números que estão aqui. Depois, na letra B, 712, vou fazer o mesmo procedimento. Na letra C, vou decompor esse número também. Como ele é um pouco maior, 2.385, eu posso fazer assim, ó, posso fazer 2.000 mais 300 mais 80 mais 5. Então, isso é decompor. E aí, vocês vão fazer no próximo também. 3.047. Decompôs, vocês colocam aqui, da mesma maneira que eu expliquei ali em cima, e está finalizada essa atividade também. Por último, na número 3, a Maria Beatriz pediu que o tio José Luiz ditasse números para ele escrever nos quadros. Escreva os números que eu vou ditar agora. Então, eu vou falar alguns números e vocês vão registrá-lo nesses retângulos que estão aqui. O primeiro retângulo, vocês vão colocar lá, 56. Depois, no próximo, vai ser 210. No próximo, terceiro retângulo, vai ser 105. Depois, 22. E, por último, 97. Vou repetir. Ficou assim, 56, 210, 105, 22 e 97. Depois que vocês registraram no retângulo os números que eu falei, vocês vão pegar os dois maiores, os dois números com maior valor que eu ditei aqui, e vão escrever por extenso o nome desse número aqui para a professora, tá bom? Assim a gente finaliza a aula dessa semana. Se tiverem alguma dúvida, podem estar mandando mensagem no WhatsApp. E após finalizarem a atividade, tirem foto, enviem nos grupos respectivos de cada escola para os seus professores, tá bom? Tenham todos uma ótima semana, meu muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.